Vocês estão aí de novo e nem me avisaram. Psicólogo. Psicólogo é a coisa mais louca e com sentido, mas sem sentido ao mesmo tempo, que eu acho que existe no mundo. É uma profissão muito louca, porque você precisa ficar louco pra você ir pra essa profissão, mas não necessariamente louco. Mas você, de alguma forma você precisa estar com alguma loucura na sua cabeça pra você poder ir até um psicólogo, fazer uma sessão de terapia. Na verdade eu recomendo que todo mundo faça sessão de terapia, é muito importante. Mas você precisa ter algum problema, assim, psicológico aqui, ó, na sua cabeça, né? Problema psicológico no coração. Ai, meu Deus. Por que eu sou assim? Você precisa estar com algum problema. Você precisa ter ou algum relapso de muita tristeza, ou você precisa ter ansiedade, que é o meu caso, ou você precisa ter algum outro problema, tipo esquizofrenia ou qualquer coisa semelhante. E aí você chega no psicólogo e aí você senta lá e você fala da sua vida para uma pessoa que vai ouvir sobre a sua vida e vai te diagnosticar com alguma coisa. E qual que é o sentido de você ir pro psicólogo se você sabe que ele vai arrumar algum problema pra você, obviamente, e você vai pegar e vai falar: caramba, eu tenho esse problema, e aí você vai ter que tratar esse problema, só que você vai se tratar, só que ao mesmo tempo vai estar se tratando com um psicólogo. Eu gosto muito de ir no psicólogo. Eu vou no psicólogo todas as semanas, porque eu preciso ir no psicólogo. Vocês acham que eu sou uma pessoa sã, falando com uma câmera, gravando vídeo pro YouTube, e eu não sou uma pessoa sã. Definitivamente eu não sou uma pessoa sã. E isso mostra nos meus 2 vídeos atrás. Esse é o terceiro? Esse é o terceiro. Nos meus 2 vídeos atrás isso fica muito claro. Eu não sou uma pessoa sã. Eu não bato bem das ideias. E por isso eu vou pro psicólogo toda semana, entendeu? Mas eu gosto de ir pro psicólogo e às vezes eu vou pra psicóloga, no caso ela é uma mulher. Eu vou pra psicóloga toda semana e eu vou contar sobre a minha vida, o que acontece durante a minha semana. Só que na pandemia não tem acontecido muita coisa. Aí eu chego lá e eu vou falar sobre o quê? Sobre alguma coisa. Eu vou contar sobre alguma coisa. E aí geralmente eu tô enrolando, tô fazendo alguma coisa enrolando, mas eu vou contar sobre alguma coisa. E quando eu tô contando lá, vem uns relapsos de lembrar de outras coisas. E aí você fica tipo assim, meu Deus, eu falo disso? E agora eu interrompo ela? E agora o que eu faço? O que eu vou fazer? Porque se você interrompe a sua psicóloga, você é sem educação? Porque eu acho que eu sou bem sem educação, geralmente, quando eu tô falando com a minha psicóloga. Porque eu gosto de falar, eu converso, eu vivo falando, a minha vida é falar, eu só sei falar e eu vivo conversando. Só que quando você vai na psicóloga, você precisa ouvir também, né? Só que eu falo muito. E quando ela tá falando alguma coisa, eu vou lá e interrompo, porque eu quero falar mais um pouco. Porque não tem. Aqui na pandemia não tá tendo tanto essa convivência aqui, social, entre pessoas de verdade. E eu tô. Nossa, eu tô fazendo muito isso aqui, assim, ó. Parece que eu sou a Wanda. Eu sou a Wanda. E aí quando você tá conversando, você tá fazendo uma interação com pessoas reais na vida social, pessoas reais, você quer conversar, você quer falar. E aí acontece isso comigo. Eu falo, e falo mais um pouco, e quando ela vai falar, eu tô falando de novo, porque eu gosto de falar. E é assim que a minha vida é, eu só sei falar. Eu só sei falar. E eu não nasci falando, mas eu ia dizer que eu nasci falando, mas eu não nasci falando. Mas eu falo mais do que o cotovelo. Porque foi uma coisa também que eu nunca entendo. Por que as pessoas dizem assim, você fala pelos cotovelos, você fala mais do que o cotovelo? Fala mais, cotovelo fala, gente. Por que fala mais? Fala pelos cotovelos. O cotovelo não fala. Eu falo. Eu falo pela boca. A não ser que se você fala pelo cotovelo, assim, nenhum preconceito. Eu acho uma coisa muito nova. Não conhecia pessoas que falavam pelos cotovelos, né? E, no caso, literalmente pelos cotovelos. Ai, não sei. Cancela, deleta. Eu acho engraçado que, quando eu vou pra psicóloga, eu fico pensando sobre o que eu vou falar hoje. Porque tem muito assunto. E eu sou uma pessoa que gosta de
planejar médio um pouco a vida. Agora eu não tenho planejado tanto, porque nem tem como planejar. Quem faz planos durante uma pandemia, se todos eles vão ser frustrados no meio dela, né? Assim, eu tinha feito vários planos e pum, caí por água abaixo. Mas eu tento planejar e adiantar o que eu vou falar, e aí quando eu chego lá eu esqueci tudo e aí eu falo de outra coisa. E é muito natural, porque às vezes eu falo sobre alguma coisa que realmente aconteceu na minha vida, ou às vezes eu falo sobre o que tá acontecendo no Brasil. E eu fico tipo assim, eita, eu deveria estar falando da minha vida, mas eu tô falando do Brasil. Mas a minha vida envolve o Brasil, né? Então eu tô falando da minha vida, só que não diretamente. E eu acho que isso faz bem pra mim, porque, como eu disse, eu gosto de conversar e eu não tô tendo tanta interação social, assim, como eu deveria estar tendo, né? Acho que todo mundo deveria estar tendo um nível de interação social um pouquinho maior. Mas eu não tenho tanta interação social, então quando eu encontro alguém pra conversar, no caso, a minha psicóloga eu encontro ela toda semana, eu converso muito sobre qualquer coisa que vier na cabeça. Se eu ver aquele negócio ali, ó, quero conversar sobre aquele negócio, eu vou conversar sobre aquele negócio. Eu vou arranjar 1001 assuntos só pra falar daquele negócio ali. Esse que eu não sei, era pra ser um cajado de mago e acabou que não deu certo. Eu ia tirar de lá, mas eu vi que tá amarradinho, assim, agora eu tô com preguiça de tirar, então não vou tirar. Vocês, finge que vocês estão vendo aqui, ele é aqui, ó, aqui. Mas ele não tá aqui, mas vocês fingem que ele tá aqui. Mas era pra ser um cajado de mago. E tá vendo, ó, eu posso falar sobre um monte de coisas referente a isso. E eu tenho essa mania de ficar falando e falando e falando e falando e só falando. E não, na escola eu não era falante. Não era aquela pessoa que ficava falando e falando e falando. Só quando dava uma oportunidade. Quando dava uma oportunidade eu ficava falando, falando, falando e falando mais um pouquinho. É que também eu vivia faltando muito na escola, né? Então acho que não teve muito esse negócio de ficar falando e falando e falando. Mas quando eu ia, eu falava. Mas não tanto quanto eu falo em outros lugares. Porque também eu sei que na escola não é lugar assim pra você ficar falando, 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 falando. Mas eu falo muito. E esse é o ponto deste vídeo. Na verdade, o ponto desse vídeo era psicólogo, só que agora eu acho que acabou virando o ponto do vídeo de eu ser muito tagarela. E isso é um problema, mas isso é bom ao mesmo tempo. É um problema porque você acaba falando demais e as pessoas acham que você tá forçando ou você tá fazendo. Tipo o que aconteceu com a Juliette, sabe? A Juliette tava no BBB e ela gosta muito de falar. E ela fala muito, 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 muito. E quando você fala muito, você se arrisca. Você tá se arriscando de alguma forma a mostrar suas opiniões, você tá arriscando as pessoas irem e te atacarem. Você tá se arriscando a um monte de coisas. E aí quando você fala muito, você tá ficando meio que voraz a um monte de ataques que você pode sofrer por opinião, por ter falado alguma coisa errada, que a gente sempre fala coisas erradas, né? Assim, somos seres humanos e a gente sempre vai falar as coisas erradas. Maurício contra a cultura do cancelamento. Do que eu tava falando? Ah, tá. Eu tava falando sobre o quanto eu falo e isso pode ser ruim. Mas também é muito bom, porque quando você fala muito, você consegue conquistar, ou conquistar, entre aspas, muitas pessoas no seu ciclo social. Só que o que acontece comigo? Eu falo muito, só que geralmente eu falo muito com pessoas mais velhas, e aí acaba virando um problema. Porque eu só tenho amigas mais velhas. As pessoas que eu conheço estão no ciclo social da minha vida, na minha vida real, no caso, são pessoas mais velhas. Claro que eu tenho um contato com pessoas jovens, só que esse contato acontece com pessoas não reais. No caso, pessoas virtuais, que também são pessoas reais. Só que não são pessoas reais no estado de tipo assim, isso aqui, ó. Você não pode fazer... Nossa, isso é legal. Eu nunca tinha parado pra fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso numa pessoa virtual. Você só pode fazer isso. E isso não é tão legal quanto fazer isso. Gente, isso é muito legal. Tentem fazer em casa. Eu adorei. Quando você faz isso de conversar muito,
você realmente fica muito exposto de muitas formas possíveis, e aí é quando surge o ponto principal do problema. E aí você precisa buscar psicólogo. Você precisa buscar psicólogo pra muitas coisas. Eu preciso buscar psicólogo pra um monte de coisas. E é por isso que eu faço terapia, né? Mas quando surge esse ponto principal, esse problema de sempre estarem te atacando, e as pessoas sempre acham que você é uma pessoa muito forte por falar muito, e aí você tem uma vivência meio que um pouco maior. Então você sempre tem alguma coisa pra falar, sempre tem alguma coisa pra falar. Você sempre tem um conselho pra dar, sempre tem um conselho pra dar. Só que quando você precisa do conselho, você não tem um conselho. E isso não é tão legal quanto parece ser. Porque as pessoas acham que você é muito forte, que você é uma barreira. Aqui, ó. Uma barreira. E fica difícil pra elas passarem por essa barreira pra pegar e dar um conselho. Elas não conseguem dar conselhos pra você se você fala muito, no caso. Elas não conseguem. Elas não conseguem fazer um monte de coisas, porque elas acham que você é uma pessoa muito forte, ou muito ríspida, ou uma pessoa simpática demais e que tem um ciclo de amigos gigantesco, e no final não é assim. E aí, por falar muito e se expor muito, as pessoas acham que você tá sempre bem, assim, das ideias. E geralmente você não tá sempre bem das ideias. E aí é quando você vai pra questão do psicólogo. Quando você não tá bem das ideias, você procura o quem? O psicólogo, que vai tratar de você, porque você não tá bem das ideias, né? Assim, eu acho, né? Esse é o intuito da psicologia. Minha sobrancelha tá coçando. Alguém sabe o significado de coçar a sobrancelha? Porque quando coça a mão eu sei que é dinheiro. Ou pessoa nova que você vai conhecer. Quando coça a sobrancelha, o que que significa? Pode significar ressecamento, né? Mas assim, eu quero um significado bom. Eu não quero um significado ruim. Eu quero um significado bom pra coçar a sobrancelha. É engraçado. A psicologia por trás, tudo é muito engraçado. Porque você vai conversar com o ser humano e você vai achar vários padrões como se ele fosse uma máquina, e as pessoas não são máquinas, mas você vai achar padrões. E é engraçado esses padrões, não sei por que é engraçado. Porque geralmente tem um comportamento de caramba, a pessoa se comporta como um babaca, vai. Então, todo o comportamento dela vai ser analisado, apesar de que o psicólogo não pode chegar e falar assim, ó, você é um babaca. Não, eles nunca podem apontar. Eu acho que eles não podem apontar o dedo. Não sei. Eu acho. Mas se você tem um comportamento meio babaca, assim, você sempre vai ter um comportamento meio babaca em todas as situações. Pode ser com assistindo um filme, pode ser cantando, pode. Você vai andar de um jeito babaca. Quando você é um babaca, você tem um padrão de comportamento babaca. Quando você é uma pessoa trouxa, no caso eu aqui, ó, você tem um comportamento de pessoa trouxa. Então você perdoa muito fácil, você anda igual uma pessoa trouxa. E você tem todos esses comportamentos, esses padrões aqui, que você faz, e aí o psicólogo vai lá, analisa, e aí ele tenta mostrar pra você que você é isso. E aí entra a questão de você falar muito. Quando você fala muito, você se expõe muito. E no psicólogo também é assim. Você está falando muito. Você precisa parar de falar um pouco e ouvir. Claro que geralmente, assim, você consegue, eu acho que você consegue ouvir, né? Porque se você está assistindo o vídeo, você está ouvindo o que eu tô dizendo. Porque eu também consigo ouvir, às vezes. Às vezes, quando eu quero. Ai, não sei, eu me perdi. O que eu ia dizer, eu esqueci já e acabou o vídeo. Agora vem a parte mais legal do meu vídeo, é a parte que eu mais gosto de fazer, que é quando eu volto pro meu celular. Não, brincadeira. É, quando eu tô lendo os comentários, eu gosto de ler os comentários, eu acho legal. Eu tento interagir com todo mundo. De alguma forma eu vou interagir com todo mundo, tá? Mesmo quando eu ficar muito famoso, eu vou dar um jeito de interagir com todo mundo. Eu gosto de ver as réplicas de vocês, e é pra mim ler os comentários, foco aqui. De Shell B. Ele tem a foto daquele cara de Peaky Blinders, que todo mundo fala dessa série e eu ainda não assisti. O comentário é o seguinte. Já vou falando que acompanha o canal da Quando Você Ficar Famoso. No caso era de Quando
você ficar famoso, lembrar de mim. Achei fofinho. Se eu ficar famoso, eu vou esquecer, porque acho que vai ter muitas pessoas. Mas eu juro que eu vou lembrar de alguém que disse isso. Eu só não vou lembrar o seu user, essas coisinhas assim. Mas eu vou lembrar. De alguma coisa eu vou lembrar. O outro comentário é de Heloísa Carvalho. Também vou fingir que eu não conheço, tá? De agora foi há 2 dias atrás, mas enfim. Eu vou ler esse, porque eu quero ler esse. 16 e 18, que pra quem não sabe é 4 e 18 da tarde. Durante a aula, devo me preocupar? Ela tá fazendo referência ao que eu pedi pra falar o horário que você estava assistindo o vídeo. Hoje não pedi nada, né? Eu deveria ter pedido alguma coisa? Que era pra falar sobre o horário que você estava assistindo o vídeo, o que você estava fazendo. Eu não lembro se eu pedi do que estava fazendo. Eu acho que eu pedi da onde você era. Disse que ela tava vendo aula, né? Eu tava vendo aula também nessa hora, mas eu respondi ela depois, porque eu tava vendo aula. Eu tava vendo aula, gente. Sim, deve se preocupar porque provavelmente a sua professora, que é a minha professora, que é a professora de todo mundo, que é a professora de... A professora vai ver que você tava vendo meu vídeo durante a aula e ela vai ver que você tava matando a aula, entre aspas. Mas EAD, quem faz EAD de verdade, né?